Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Palavras da Alma. E nós temos hoje um tema muito legal que é debatido por filósofos muito interessantes e muito inteligentes há séculos. Nós vamos falar sobre o que é ser uma pessoa. A pessoa é uma palavra que usamos o tempo todo, mas o que ela realmente significa a fundo? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse tema. Professora, qual a sua expectativa para esse episódio? A minha expectativa, toda vez que eu começo um trabalho, eu tenho Deus na frente. Então, Deus é energia, é força, é coragem. Então, a gente tem a melhor das intenções. Nós erramos sim, que todo ser humano erra. Mas o objetivo meu e de Rony é um objetivo de fazer o melhor que nós possamos fazer. Para passar essa ideia do que é ser pessoa, no caso de hoje. Como eu falei anteriormente, ser pessoa é um assunto que é debatido por diversos filósofos. Ainda é uma discussão que é muito debatida hoje em dia e não tem um consenso certo. Não é, professora? Isso mesmo. Por exemplo, Rousseau ele dizia que o homem era bom e a sociedade o corrompia. Mas, por exemplo, tem outros filósofos que têm outros pensamentos. Rony mostrou a filosofia de Rousseau que o homem é fruto do meio. Hobbes, que o homem é o lobo do homem. E Ortega y Lagazette, ele dizia, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ou seja, depende do momento às vezes. Tem uma pessoa às vezes maravilhosa, uma pessoa boníssima, e às vezes é capaz de matar uma pessoa, dependendo das circunstâncias. Então ele dizia que às vezes pessoas maravilhosas, boníssimas, uma pessoa fica irritando, e ele faz uma tolice, depende das circunstâncias. Nós somos frutos do meio, mas quantos escritores maravilhosos que estudavam no candeeiro, sem recursos, e se tornaram grandes homens e mulheres maravilhosos em período de guerra, sofreram horrores e se tornaram grandes físicos, grandes filósofos e assim por diante. E pessoas às vezes que têm tudo e não saem do canto, não saem do lugar, porque está acostumado simplesmente à mesmice, à acomodação. Nós somos frutos do meio, mas sem o meio, quem somos nós, né, professora? Agora vamos partir para 4 conceitos chaves aqui da filosofia sobre o que é ser pessoa. Ser pessoa na filosofia envolve uma combinação de características: a racionalidade, a consciência de si, a capacidade de agir e a noção de passado e futuro. Todos esses 4 pontos têm uma implicação, certo, professora? Por exemplo, para eu ser racional, para eu ter racionalidade, isso implica que eu tenho que saber o que é bem e o que é mal. Um ser humano ele tem que saber isso para ele ser uma pessoa consciente, né? Segundo, a consciência de si. E a consciência de si, ela é muito importante porque a partir do momento que você se conhece, você tem o seu propósito, né, professora? A consciência de si mesmo é um ponto imprescindível para o sucesso de qualquer ser humano. Quer dizer, se eu não sei quem sou, se eu não sei para onde vou, como é que eu vou chegar em algum lugar? Então, a racionalidade, ela vem dessa consciência de si mesmo. Você recebe a educação dos pais, da escola, do ambiente em que você vive. Porque muitas vezes tem uma mãe que ela é analfabeta e a pessoa diz, não, mas o pai não sabia ler, nem a mãe sabia ler. Mas às vezes, muitas vezes, eles educam melhor do que muitos cientistas, muitas pessoas que têm muitos conhecimentos. Porque uma coisa é educação e outra é instrução. Às vezes o pai tem instrução, mas não sabe educar. Então, é diferente. Essa racionalidade vem do afeto, do amor que a mãe passa, da garra que o pai e a mãe passa, a família passa para ele. Você vai ser um vitorioso, você vai ser um vencedor. O pai não sabe ler, a mãe não sabe ler, mas leva ele para o colégio, faz o maior sacrifício e ele vai se desenvolver na vida. Então, muitas pessoas que têm pais não têm conhecimento, mas são heróis, são verdadeiros heróis. E a capacidade de agir destes pais, que é uma característica da pessoa, a capacidade de agir, de impulsionar, de ser um trampolim para os filhos, é que vai fazer dele um herói, que vai fazer dele um mito, que vai fazer dele uma pessoa maravilhosa. Então, não é o passado
que vai lhe definir, não vai. Porque se você nasceu numa favela, se você nasceu num lugar difícil, não significa que você não pode ser um grande homem, uma grande mulher. Não tem nada a ver. Então, o seu futuro não está atrelado, preso, amarrado, como as pessoas que se fazem de vítima por causa do passado. Ah, mas eu nasci assim. Ah, eu não fiz isso assim. Não. Isso aí é vitimização. Então, seu passado, você pode ter um passado muito difícil, mas se tornar um grande homem. Quantas pessoas que nasceram sem pernas, sem braços, como a gente vê, dando aula, fazendo exercícios nas Paralimpíadas. Se fosse isso, ele não nasci desse jeito, vou ficar aqui parado. Não. Muitas pessoas que não têm os órgãos, às vezes desenvolvem, dão palestras, são risonho, passa alegria, passa amor, e muitas pessoas que é bonita, que para a sociedade não é bonita, e amarga, uma cara feia, trancada, isso é muito triste. Então, não tem o passado, não vai definir o seu futuro, não. Esses conceitos aqui são chaves para a gente entender o que é ser pessoa, mas tem coisas que são exclusivas, né? Como a professora gosta sempre de reiterar, que são os seus traços biológicos ou sua personalidade. Professora, para além da definição comum, como a filosofia vê a diferença entre o ser humano e o ser pessoa? Tem alguma separação que faça entre o eu físico e o eu espiritual, por exemplo, o eu social? O ser é um ser único, completo, total. Ele tem a totalidade. O homem, ele é um ser espiritual, transcendental, ou seja, ele é energia, a sua primeira característica. É energia. Depois, é um ser físico, ele tem um físico, tem um corpo físico. É um eu emocional e um eu social. Então, ele é esse todo orgânico, ele é esse todo que um interfere no outro. Agora, quando o homem ele não tem a noção que está acontecendo muito no mundo de hoje, essa característica do transcendental, ele não acredita que ele transcende, que ele é energia. Quando ele não acredita nisso, é muito difícil ele ter sucesso, porque às vezes ele fica sem o básico, que é a força energética para vencer na vida. Rony, hoje em dia, com a inteligência artificial, você acha que esta definição de pessoa baseada em racionalidade está sendo desafiada? Realmente, a inteligência artificial, com os grandes modelos de linguagem que a gente tem hoje em dia, como por exemplo o ChatGPT, a gente conversa com ele mesmo e ele responde a gente como se fosse humano, com a linguagem natural. E se a gente dá duas opções para ele, ele pode falar qual que é a melhor, qual que é a certa, qual que é a errada, por exemplo. Isso realmente está sendo desafiado, mas tem uma coisa que a pessoa consegue se destacar. Não é a mesma coisa que uma inteligência artificial, porque temos coisas que a inteligência artificial nunca vai ser capaz de copiar. Por exemplo, nossa intuição, nossa capacidade de ter empatia com as outras pessoas. A inteligência artificial nunca vai conseguir reproduzir isso. Apesar dela hoje em dia conseguir fazer cálculos complexos e conseguir fazer alguns procedimentos técnicos que nenhuma outra pessoa poderia fazer, não teria o conhecimento para fazer, ela nunca vai conseguir saber o que é você chegar em casa e sua família está te esperando e você ser amado. A máquina nunca vai entender isso de jeito nenhum. Mas o que realmente define a pessoa? O que define a pessoa são valores, crenças e caráter. Professora, como as ações e o caráter definem a sua personalidade? A pessoa, como eu já vou voltar para Emmanuel Mounier, que eu acredito muito no personalismo. Pessoa é um ser espiritual, como ele define, que eu acho que é a definição completa, espiritual, vocacionado, que vem já da energia que ele traz, ele tem um caminho, ele já vem com um caminho, vocacionado, social e físico. Então, ele pessoa é um ser espiritual, que é o transcendental, social, estou repetindo, vocacionado e físico. Então, quando você diz assim, fulano, uma pessoa, o nome de uma pessoa, é pessoa na essência da palavra. É uma pessoa amiga, trabalhadora,
trata todo mundo bem, sem orgulho, sem arrogância. Aí ainda diz pessoa na essência da palavra. Quando você vê uma pessoa, pode ser formado com doutorado, com pós-doutorado, com todos os títulos, mas que indivíduo? Ele só é chamado de indivíduo. O certo é chamar de indivíduo, porque ele não é capaz de socializar, ele não é capaz de entender o outro, ele não é capaz da resiliência, não é capaz da empatia. Então, que indivíduo? É um indivíduo. Quantos chefes é tratado como um indivíduo e não como pessoa? Então, nós temos que buscar a nossa essência de pessoa. Ser pessoa como na essência da palavra, ou seja, espiritual, social, vocacionado e físico, amável, simpático, cordial, principalmente amoroso, porque tirar o amor do mundo. Todos os seres, nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros, amar o próximo como a ti mesmo. Então, isso é o que nos define, isso é o que nos diferencia da máquina, da inteligência artificial, porque ela não é capaz de amar, não é capaz de amar. Então, muitos homens e mulheres estão ficando feito uma máquina, feita a inteligência artificial, não sabem amar. Tem uma pessoa, casa, qualquer coisa que o outro erre, qualquer coisa que tem defeito, não quero mais você não. Aí já vai procurar outro. Quer dizer, nunca vai se encontrar. Por quê? Porque não tem a capacidade de amar. Vamos aprender a amar. Amar é respeitar o outro. Todo mundo tem defeito. Todo mundo. Você tem defeito. Todos têm defeito. Então, do perdão, da conciliação, da humildade, arrancar essa arrogância que às vezes domina os seres humanos, de querer ser o tal, de querer ser o certo, de querer ser o melhor. Não. Você tem que ouvir o outro, como eu disse nos outros podcasts, até o fim. Para você entender o outro, você entender seus filhos, entender seus irmãos, sua família, seu pai, sua mãe. Respeitar o pai, teve outra geração totalmente diferente da sua. Então, dizer, ele não sabe de nada. Ele sabe, não. Ele teve outra geração, ele teve outros princípios. Então, você tem que respeitar os princípios de todos, se quiser ser respeitada. Falando em princípios, professora, a senhora acha que os valores e a resiliência são as colunas que sustentam a identidade de uma pessoa ao longo da sua vida? Claro, os nossos valores é que nos sustenta, né? Porque os mandamentos da lei de Deus, quando nós tínhamos os mandamentos da lei de Deus, se nós seguirmos aqueles mandamentos, esses valores nos dão uma linha de agir perante os outros, perante si mesmo, perante os outros, perante a família. E isso é como se fosse a nossa bússola para agir corretamente no meio social, no meio emocional, no meio com os outros. E a resiliência também, porque nós sabemos ensinar a criança desde pequeno que uma moeda tem dois lados, não só tem as coisas boas, não. Tem menino que só é receber presente, eu quero isso, eu quero aquilo outro, a mãe vai dando, e ele não sabe o que é receber um não. Como é que ele vai aprender a ser resiliente? Porque a resiliência, às vezes, a gente tem um pai e tem uma mãe. Ele pode morrer de repente. E como é que vão ficar seus filhos que já estavam acostumados a receber tudo pronto? Como? Então, você tem que preparar seus filhos para a vida e para a morte, para a sua ausência, para eles, desde pequenininho. Muitas vezes, os japoneses, eles ensinam os meninos até mudar a roupa bem pequenininho, como se fosse uma brincadeira. Aí, quem troca a roupa primeiro? Aí, para eles aprenderem a desenvolver, fazem que estão cozinhando na escolinha, já fazem brincadeiras de cozinhar, de fazer as coisas tudo certo. Se alguém passar mal, o que é que você faz para socorrer essa pessoa? Eles são ensinados desde pequeno. Por quê? Porque a vida é isso. Tem que preparar os filhos para o dia a dia. Eles verem, como eu disse já outras vezes no podcast das crianças, e a PAI, e no Hospital do Câncer, deu os dois lados da vida, para ele ver que tem dificuldades, que eles são privilegiados, que tem tudo, e tem que respeitar que qualquer um de nós podemos adoecer. Então, ele não vai sofrer porque ele já sabe que a vida é feita desses dois lados. Então, ele vai ser resiliente com a vida, vai entender que a vida é feita de coisas boas, difíceis, mas os vitoriosos são que fazem da dificuldade um trampolim para vencer.
Agora vamos partir para os fatores que não definem uma pessoa. E então, nós falamos muito sobre as características que definem uma pessoa. E geralmente elas estão ligadas a coisas que não são tangíveis, como o seu caráter, seus valores e suas ações. Então, o que não definiria uma pessoa? A identidade não pode ser baseada em fatores externos, né, professora? Por exemplo, os bens que você tem, a sua aparência física ou as opiniões de outra pessoa. Professora, por exemplo, até um cargo poderia definir você, por exemplo. Se eu sou um doutor, isso aí poderia me diferenciar de outras pessoas, isso envolve também? Não, ter e o ser são coisas diferentes. Você pode ter dinheiro, pode ter cargo, pode ter tudo e não ser considerado pessoa na essência da palavra. O que é ser uma pessoa na essência da palavra? É um ser que usa os seus conhecimentos para o bem, com delicadeza, sendo amoroso, sendo paciente. Quantos chefes que são verdadeiros amigos? Não que ele seja franco, nem que não tenha força nem poder de dirigir sua empresa. Não é isso. Mas ele faz da empresa como se fosse uma vocação de trazer o bem para a sociedade, para trazer coisas boas para a sociedade. Tem pessoas que pegam um cargo de chefia, tem não sei quantos cursos, pegam um cargo de chefia e ele quer impor a coação ali. O método que ele usa é coação, é o medo. Ele pensa que administrar é gerar medo. E isso é terrível, porque não é pelo medo que a gente atinge os objetivos de uma empresa, mas pela persuasão, que atinge a razão. Né? Outros querem atingir pela sugestão, a sugestão, às vezes chalerando, querendo agradar aos superiores para se destacar. Isso é muito feio, isso aí é bajulação, é horrível. Você tem que crescer pela sua vocação, pelo seu conhecimento e pela sua bondade, pela sua resiliência, pela vontade de vencer. Isto é ser pessoa na essência da palavra. Hoje em dia, na minha geração das redes sociais, nós somos muito pressionados a nos definir pelo que nós aparentamos ser. Ou seja, nas redes sociais eu posso postar que eu tenho posso postar uma foto com 2 carros aqui do meu lado, com bebida, com dinheiro, mas aquilo tudo pode ser alugado e pode ser falso. Eu não sou aquelas coisas que eu estou exibindo ali na rede social. Ninguém é o que exibe na rede social, até porque na rede social a gente só exibe o que a gente quer. E o ser humano não vai mostrar a sua parte mais frágil se ele pode escolher suas partes melhores, né? Agora nós vamos para o último bloco com algumas reflexões filosóficas sobre o tema. O que Rony colocou nesse instante é o grande mal da sociedade dos dias atuais. A pessoa queria aparentar o que não é. Então, quando ela está só, ela tem medo que os outros saibam que ela não é aquela figura fantasiosa que ela criou para si mesma. E isso é muito perigoso, é muito traumatizante, não só para ela, mas para as pessoas que também a conhecem. É feio isso, é muito feio. Agora, para essa última parte do podcast, a professora vai escolher 2 frases aqui de alguns filósofos famosos e a gente vamos fazer uma reflexão utilizando as frases em relação com o tema. Sócrates dizia: o grande homem é aquele que faz com que todos se sintam grandes. É aquilo que eu falei do chefe. Quando a pessoa está num cargo, e neste cargo ele faz com que todos que estão ao seu redor cresçam com ele. Ele trata bem, a pessoa sente um ambiente de amizade, ele gosta de ir para o trabalho, ele se sente feliz, todos cresceram com ele. Tem pessoas que vão para o trabalho e tem horror, meu Deus, ir para aquele ambiente doentio. Por quê? Porque às vezes o chefe é um coercitivo, é um homem que gera medo. Então, é o que Sócrates dizia, o grande homem é aquele que faz com que todos se sintam grandes. Quem está com ele vai crescendo, vai desenvolvendo, vai produzindo, vai se sentindo feliz e vai se tornando pessoa cada dia que passa. A outra frase que eu escolhi aqui, nas que Rony trouxe para mim, a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Uma pessoa que é violento,
que é coercitivo, essa pessoa não é amada por ninguém. Já pensou? Não existe morte, para mim não existe morte. Que o homem não morre porque continua a vida espiritual. Os únicos, tem uma poesia que eu digo, que os únicos que morrem são aqueles que não deixaram nenhum rastro de espiritualidade. Então, veja só, se você deixa rastros de espiritualidade, veja aí, eu estou falando de quem? Jean Paul Sartre, estou falando de Aristóteles, estou falando de Sócrates, estou falando de Kant. Então, eles deixaram rastros de espiritualidade. Até hoje, eles não morreram. Eles continuam, porque nós estamos discutindo o pensamento que eles deixaram. Agora, uma pessoa coercitiva, que gera medo em todo mundo, que faz mal a todo mundo, a pessoa não quer nem pensar naquela pessoa, porque é uma energia perigosa, uma energia pesada. Quem é que quer pensar nessa pessoa? Não quer, de jeito nenhum. Então, vamos procurar rastros de espiritualidade. Indo para o final do podcast, o que é que nós identificamos aqui do que é ser pessoa? Como que nós moldamos nossa identidade, né? É um debate que, como eu falei, e a professora também citou alguns filósofos, é um debate que é tido diariamente e até hoje nós não conseguimos chegar num consenso do que é ser pessoa de fato, né? Mas nesse episódio nós conseguimos entender que o processo de identidade é contínuo e depende muito do autoconhecimento e da resolução dos problemas que você tem. O que define você pode ser seus afetos, os valores, os objetivos, as ações, traço de personalidades e hábitos, as experiências de vida e como você lida com seus desafios. Professora, teria alguma mensagem final para deixar para os nossos ouvintes? Sim, o que eu quero dizer aqui como um fechamento desse podcast de hoje, que ser pessoa é amar. Nós temos que aprender a amar, ser pessoas que ajudem uns aos outros. Quanto mais você for uma pessoa boa, não é tola, porque ser bom não é dar tudo que você tem aos outros, é para mostrar que é bonzinho. Não, não é isso não. Você fazer o outro crescer, ajudar os filhos a crescerem, não fazer as coisas por ele, não fazer as coisas por outras pessoas. Não é dar, por exemplo, dinheiro. Não, você não deve dar, você deve dar emprego. Então, você é uma pessoa, como eu disse, este ser espiritual que vai ser um trampolim, uma ajuda para que todos que estejam ao seu redor possam crescer com você. Você passar amor para estas pessoas, independente de quem elas sejam, se é rica, se é pobre, se é bonita, se é excepcional. Todos são dignos de amor. Quanto mais você ama, porque você compreende que cada ser é único e exclusivo. Então, nós temos que amar a todos, sem exceção. E sendo também, cortando também outros traços que você sabe que pode ser prejudicada por essas pessoas, que você pode ser. Então, você compreender o outro para que também ele não lhe prejudique. Amar não é fazer tudo para ser o bonzinho e se prejudicar por ele, não. A partir do momento, você tem que se impor como pessoa. É a consciência de si mesmo, que a gente falou aqui no podcast. Ter consciência que essa pessoa na sua vida não é importante. Se a pessoa tem um marido e sabe que aquele marido ou aquela esposa não está sendo bom para ele, ele está sofrendo, chegar a um ponto, colocar um ponto final. Dizer, não dá mais. Tentou, não vai esperar ele matar para poder, não. Você tem que tentar um basta, porque você se ama, você tem amor por si mesma, tem amor por Deus. Você o ama também, mas que ele siga o caminho dele, porque junto de você não está dando. Então, é a consciência de si mesmo, a consciência de que amar o outro não é fazer tudo o que ele quer, não. Vi um podcast que eu assisti, que a mãe estava pediu, mas foi na Inglaterra, se eu não me engano, que pediu na justiça para o filho de 40 e 42 sair de casa, porque só vivia nas costas da mãe, não queria trabalhar, não queria isso. Ela teve que pedir na justiça. Isso é amor? Não é. Porque há muito tempo que ela tinha dito, não, cria asas. A águia, ela pega os filhotes, vai jogando de lá de cima quando eles estão com asinha para crescer, ela vai amparando. Quando criou as penugemzinhas, ela solta para o mundo. E assim também as mães e os pais devem dar asas para os filhos voarem e não dar tudo na mão, beijada. Então, isso é amor. Isso é amor. Amor não é fazer tudo que eles querem, não. E nem os amigos
sair com um amigo, não, porque você tem que ir comigo ali. Não, se você não está com vontade de ir, não vá. Entendeu? Então, não é para a gente fazer o que o outro quer, não. É a gente ter consciência do que a gente deseja e o que é bom para o outro. Agora, se ele quer ir para um lugar que não é bom para você, você não vai também. Então, isso é amor. Amor a si, amor a Deus, amor à natureza, amor aos animais, amor às plantas. Isso tudo é que faz de você um ser humano, uma pessoa, tudo isso. O respeito aos pais, honrar pai e mãe, respeitar a todos. E isso é que o torna diferente como pessoa, este ser espiritual, este ser vocacionado, social e físico. Como a grande frase que a professora cita recorrentemente nesse podcast, nós somos únicos e exclusivos. Então, tal qual essa frase do Dr. Alex Carrel, cada um tem sua opinião sobre o que é ser uma pessoa de verdade. Então, por favor, deixe suas opiniões aqui no comentário. Faça um comentário respeitoso expondo a sua visão sobre o que é ser pessoa. E nós nos vemos no próximo podcast. Muito obrigado pela audiência de todos. Tudo de bom para vocês. É sempre um prazer estar com vocês. E eu, para encerrar, eu termino com a poesia Ser ou Ter. Ser ou ter? A luta exclusiva em busca do ter asfixia o desejo de ser mais, de evoluir e desenvolver. A luta exclusiva em busca do ter impede a meditação, a reflexão, a ação. Condena o ser humano à omissão e à prostituição. A luta exclusiva em busca do ter é castração da criatividade, da imaginação, da vocação e de sua verdadeira missão. A luta exclusiva em busca do ter é redução do seu campo magnético, desajuste das emoções que resultam em estresses, doenças, angústias, pânicos e depressões. A luta exclusiva em busca do ter é morte em vida, é hiperatividade, exaustão, prisão e servidão. A luta exclusiva em busca do ter é a negação da verdadeira existência, aurida pela cobiça, ambição, competição e robotização. É a ausência do amor, comunicação e da educação. Ser ou ter? Qual a sua opção?